Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês irão assistir o vídeo. Vamos começar aí com a explicação do nosso cronograma, da nossa disciplina de processos de fabricação 1. Então, ao longo do segundo bimestre, nós teremos esses dias aqui com as respectivas aulas, de acordo com estes assuntos, até a nossa prova P2 no dia 4/6. Então, no dia 4/6, a gente vai fazer a prova valendo 6 pontos e cada atividade vai valer meio ponto, e no dia 21, tratamentos térmicos vai valer 1 ponto. Cada atividade deverá ser enviada para este e-mail aqui que eu criei, para vocês enviarem as atividades, e cada atividade vai valer como a presença do dia da aula. E cada atividade, então, terá o prazo de entrega igual a 1 semana. Então, vocês têm 1 semana para fazer a atividade de forjamento. A atividade começa hoje, dia 16, o prazo de entrega no dia 23. No dia 23, vocês terão outra videoaula de estampagem com um exercício com um prazo de entrega para o dia 30 e assim sucessivamente. Eu criei um canal no YouTube onde eu já estou gravando o vídeo, postarei o vídeo lá no meu canal e disponibilizo para vocês o link para que vocês possam dar uma olhada na aula e possam fazer o exercício que está já disponível no AVA no final do PDF sobre a aula de forjamento. Beleza? Explicado o cronograma, vamos mandar ver aqui agora no processo de fabricação chamado de forjamento. Então vamos começar a falar sobre o forjamento. O forjamento, então, é o nome genérico que se dá às operações de conformação mecânica com um esforço de compressão sobre um material dúctil. Lembra que eu expliquei sobre o material dúctil, a diferença entre dúctil e frágil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou o perfil da ferramenta de trabalho. E aí a gente vai dividir estas operações aí em forjamento livre, ou que é chamado de forjamento aberto, ou em matriz, em forjamento fechado. O forjamento é um processo de conformação mecânica que vai conferindo ao produto formas através da prensagem ou martelamento. Isso significa que nós temos, então, duas maneiras de conferir a forma ao produto que nós gostaríamos de trabalhar. Basicamente, o forjamento é um processo de conformação plástica através do qual se obtém a forma desejada de um objeto por martelamento ou aplicação gradativa de uma pressão. A maioria dessas operações de forjamento é efetuado a quente, embora certos metais possuam a possibilidade de ser forjados a frio, tais como produtos obtidos a recalque a frio, como parafusos, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, conforme a gente vai desenvolvendo a videoaula aqui. O trabalho mecânico a quente, então, é utilizado para peças onde eu preciso de grandes esforços na redução da espessura. E neste processo ocorre a deformação plástica, empregando menor esforço mecânico quando comparado ao processo a frio, ou seja, quando eu trabalho com processos a quente, a força necessária para deformação plástica é menor no trabalho a quente. A estrutura do material ou do metal é mais refinada, melhora a tenacidade e elimina a porosidade. A desvantagem desse processo a quente é que exige um ferramental com boa resistência ao calor, já que as temperaturas são elevadas, o que pode afetar o custo da operação
e pode acontecer a oxidação e a formação de uma casca de óxido chamado de carepas. A gente vai passar uns vídeos aqui que vai ficar claro a formação dessa casca aqui, que é exatamente a formação de óxidos que vão sair justamente quando houver a aplicação de uma pressão e essa casca vai sair do material. A gente vai ver essa carepa se desplacando, se desprendendo do material. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco mostrando isso. O trabalho mecânico a frio também é utilizado no processo de forjamento, e neste processo ocorre a deformação plástica, aparecendo o encruamento. Então o trabalho a frio tem um encruamento, que é exatamente um mecanismo de aumento da dureza, aumentando sua resistência mecânica e dimensões dentro de tolerâncias estreitas. O que significa isso? Num processo a quente, eu não tenho como garantir as dimensões muito rígidas de processo. Num trabalho mecânico a frio, eu consigo garantir tolerâncias dimensionais muito estreitas, muito apertadas, e eu consigo um melhor acabamento superficial do que no trabalho a quente. Através então da deformação plástica produzida pelo forjamento, consegue-se dois efeitos: dar a forma desejada, exatamente o processo de conformação, dar a forma desejada, e melhorar as propriedades mecânicas do material, refinando o grão e modificando e redistribuindo os seus constituintes. O processo de forjamento, então, pode ser dividido em forjamento livre, que é chamado de matriz aberta, e o forjamento em matriz, chamado de matriz fechada. Tem diferenças entre um e outro que a gente vai explicar exatamente agora. As máquinas de forjamento, então, podem ser classificadas de acordo com o princípio de operação. Ou elas são martelos ou são prensas de forjamento. Com o martelo de forjamento, podem ser forjadas grandes variedades de forma e tamanhos de peça. É possível se girar a peça entre golpes sucessivos, colocando em diferentes cavidades, e cortar a forma final com pequenas perdas de material. Normalmente a peça é forjada com várias pancadas repetidas, e o martelo de forjamento, dependendo do seu tamanho e da sua capacidade, pode aplicar de 60 a 150 pancadas por minuto. O martelo pode ser de queda livre, de dupla ação ou um martelo de contragolpe. As prensas para forjamento se dividem em prensas hidráulicas e prensas excêntricas. Nas prensas hidráulicas, é o único tipo de prensa que se aplica uma pressão uniforme com uma velocidade de deformação quase constante. Esse equipamento é de força restrita e a sua capacidade de executar a operação de forjamento é limitada pela capacidade da carga da prensa hidráulica. Geralmente, essas prensas hidráulicas executam uma pressão uniforme com uma velocidade de deformação bem menor do que as prensas excêntricas, que são muito utilizadas para forjar peças de tamanhos médios e pequenos, devido à facilidade de manuseio e o baixo custo de operação. A aplicação da força sobre o material é comandada por um eixo excêntrico, sendo esta marca conhecida como um curso limitado. A gente vai mostrar uns vídeos da diferença entre as prensas hidráulicas e as prensas mecânicas, chamadas de prensas excêntricas. Nós temos então forjamento de matriz aberta, chamado de forjamento livre. Isso significa que nós temos matrizes, uma superior e a outra inferior, geralmente com um formato plano, ou no mínimo, ou no máximo, vamos colocar assim, com um desenho muito simples. Mas geralmente as matrizes de forjamento aberto possuem entre as suas matrizes superior e inferior
formatos ou plano ou muito simples. É utilizado geralmente para fabricar peças de grandes dimensões com relativamente simplicidade dentro da forma do objeto. Por exemplo, eixos de navios, turbinas, ganchos. Geralmente, as matrizes utilizadas no forjamento aberto utilizam o material aquecido acima da temperatura crítica, ou seja, é utilizado o trabalho a quente, porque dentro da matriz aberta se faz grandes reduções de espessura. E aí, como se faz grandes reduções de espessura, geralmente utiliza-se uma força muito grande para fazer essas reduções, e para se diminuir essa força, se aquece o material utilizando o trabalho a quente. Eu vou parar o vídeo aqui para que a gente possa fazer o vídeo em duas partes, ficando mais fácil para eu postar no YouTube e vocês assistirem em duas partes. Até a segunda parte, então.